Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 27 de outubro de 2021. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar antecipar o comportamento estratégico do presidente Bolsonaro daqui até as eleições de 2022. Acho que matei uma charada e vou tentar explicar para vocês mais uma vez sob outro ângulo por que possivelmente o presidente Bolsonaro recuou no auge das mobilizações do 7 de setembro e como ele deve se comportar estrategicamente para vencer a eleição de 2022. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, eu convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui no canal. Finalmente lembro que faço de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, uma explicação geral sobre o comportamento político dos eleitores nas democracias em circunstâncias normais. O que é que são circunstâncias normais? São tempos nos quais as forças políticas da democracia não vivem situações de radicalização, de conflito de extremos. Isto é o padrão, isto é o normal. O que tende a acontecer, então, sob essas circunstâncias, lembrando que em todas as democracias, em geral, o povo é conservador, avesso ao radicalismo. Algum candidato de centro-direita ou de centro-esquerda se destaca no cenário e estes candidatos então tentam crescer para os lados para fazer 50% mais um e ganhar a eleição. Se o candidato é de centro-direita, ele tenta se consolidar no centro, tenta crescer para a direita para fazer a maioria para ganhar. E vice-versa. Se o candidato é de centro-esquerda, ele tenta ganhar o centro, crescer para a esquerda e ganhar a eleição, e se o candidato é de centro, ele tenta crescer por os dois lados, fazer 50% mais um e ganhar a eleição. Normalmente é assim que acontece, gente. Não estou inventando. Isso aqui tem dezenas, centenas, milhares de estudos sobre eleições em várias democracias que comprovam isso. Em situações extremas, o eleitor pode ir para os extremos, ou seja, validar candidaturas mais à esquerda ou mais à direita, conforme o ambiente conjuntural e as circunstâncias do debate eleitoral proporcionam. Observem, por exemplo, como foi que Lula fez para vencer. Lula já havia concorrido várias campanhas eleitorais com um posicionamento radical, de sindicalista, raivoso, avisando que ia romper contratos, que não ia pagar o FMI, que ia apoiar o MST e assim por diante, e nunca vencia a eleição. O que fez Lula então? Contratou o marqueteiro Duda Mendonça, se repaginou, botou um terninho, aparou a barba, botou um perfuminho, escreveu aquela tal de carta aos brasileiros, se apresentou como um candidato moderado e venceu a eleição. Mais de uma vez ainda conseguiu reeleger-se e eleger Dilma Rousseff 2 vezes, num figurino de moderação. Acontece que quem acompanhou o comportamento do PT no governo desde o primeiro mandato do Lula, lá em 2002, do Lulinha Paz e Amor, até os governos da Dilma, notou que o PT veio vindo gradativamente para a esquerda. Ideologia de gênero, defesa do aborto, linguagem politicamente correta, apoio ao MST e assim por diante. Eles foram gradativamente vindo para a esquerda. A Dilma se indispôs com o Centrão, que o Lula tinha trazido para dentro do governo como aliado, e a conjuntura se radicalizou, entre outras coisas também, porque o povo descobriu aquilo que quem conhece o PT já sabia há muito tempo, o grosso envolvimento do PT com corrupção. Então o que aconteceu na eleição de 2018 é aquilo que eu chamei antes aqui de situação extrema. O povo se radicalizou. O povo assumiu uma posição radical contra o PT. O centro foi para a direita.
a direita brasileira emergiu, acordou nas ruas, voltou para a política e o presidente Bolsonaro, então, foi o candidato que se constituiu no representante deste movimento e venceu a eleição. O presidente Bolsonaro, ao contrário do Lula, não precisou se moderar para conquistar o centro. Em 2018, o povo se radicalizou, foi mais para a direita e Bolsonaro ganhou. Pois bem, a eleição de 2022 não será assim. Nós tivemos aqui 4 mandatos, 3,5, porque a Dilma sofreu impeachment de governos do PT, um mandato do presidente Bolsonaro, que foi um mandato marcado por conflitos, oposição radical, a mídia toda contra o governo, toda contra o presidente em conflitos constantes contra a oposição, num certo momento contra segmentos do Centrão liderados por Rodrigo Maia, depois contra o STF, ou seja, nós estamos num ambiente de saturação do conflito. Saturação que eu digo aqui por este público mais ao centro, esse público mais moderado, que é o público que define o curso das eleições. Para onde o eleitor de centro vai, vence a eleição. E eu disse isso, gente, eu disse isso aqui no canal, num vídeo, no dia 5 de abril desse ano. Vou botar o link aqui em cima para vocês verem. Eu disse que quem conquistar o centro vence esta eleição. Então nós estamos numa eleição na qual os candidatos dos extremos, Lula pela esquerda, Bolsonaro pela direita, estão desafiados a conquistar o centro para vencer a eleição. Ou seja, o paradigma estratégico dessa eleição não é o mesmo da eleição de 2018. Vou contar para vocês aqui 2 coisas para o caso vocês não saibam. O André Esteves, que é dono do banco BTG, encomenda pesquisas regulares e periódicas e, ao contrário de outros bancos, de outras instituições financeiras, o BTG não publica as suas pesquisas, não quer entrar em controvérsias, mas vazou um áudio dele, que foi publicado pelo antagonista numa conversa privada. O áudio circulou aí em grupos do mercado financeiro, do ambiente político, em que ele diz que as pesquisas que o BTG faz constatam exatamente a mesma coisa, ou seja, que se Lula se aliar com o Centrão, botar um empresário de vice e vier para o centro, eventualmente ele diz lá, se aliar com o PSD do Kassab, que o Lula vira favorito. Que se o Bolsonaro moderar a sua conduta, como ele fez a partir de 7 de setembro, fechar uma aliança com o Centrão e conquistar o centro, ele é favorito. Que se Bolsonaro ou Lula não se moderarem, que algum dos candidatos do centro da terceira via, hipótese na qual nesse momento eu não acredito, pode se viabilizar como futuro presidente do Brasil. Ontem eu estava assistindo o programa Pânico da Rádio Jovem Pan ao meio-dia e foi entrevistado, vocês sabem quem? O Eduardo Cunha. Vocês podem não gostar do nosso malvado favorito lá da época do impeachment da Dilma, mas Cunha, do alto da sua experiência política, coisa que ninguém pode negar, disse rigorosamente a mesma coisa. Que essa eleição é uma eleição que será vencida por quem conquistar o centro. Disse também Eduardo Cunha, como eu tenho dito inúmeras vezes aqui, que ele não acredita nos candidatos da terceira via, que a eleição será entre Bolsonaro e Lula e que aquele que conquistar o centro vencem. Pessoal, se vocês acompanham o meu canal aqui, eu já disse isso lá em abril, há 6 meses atrás, ok? Muito bem. O que acontece então? O presidente Bolsonaro está diante de um paradoxo. O que é um paradoxo? Uma situação contraditória em que ele tem que fazer uma escolha estratégica entre vetores estratégicos que supostamente, aparentemente, se contrapõem. Que paradoxo é esse? É o paradoxo que a base do presidente Bolsonaro gosta de treta, gosta de conflito, detesta o PT, detesta o STF, torce o nariz para a aliança com o Centrão e adora ver o presidente Bolsonaro armar treta, armar briga, armar conflito, seja com setores do Centrão, seja com o PT, seja com o STF.
As redes do presidente crescem em mobilização, em intensidade de curtidas, comentários, compartilhamentos. A quantidade de gente que vem para a rede participar e apoiar o presidente nas tretas que ele arma cresce significativamente quando nós estamos em conflito com inimigos. Isso não sou eu que estou dizendo, gente. São estudos de métricas digitais. São ferramentas de aferição, de precisão, que medem quantas curtidas, comentários, compartilhamentos, retweets existem nas redes dos candidatos em determinadas situações. Então existem empresas de marketing digital no Brasil que prestam esse serviço muitas vezes para marcas do mercado com a finalidade de aferir como é que está o desempenho da publicidade dessas marcas e fazem isso também para o mercado político, medindo o desempenho do presidente Bolsonaro, da base do presidente Bolsonaro e de outros candidatos, do Lula principalmente, do Dória, que é um candidato que tem presença forte nas mídias digitais, do Eduardo Leite, que é contra ele. Saiu o relatório recentemente, que vai ter prévia do PSDB medindo o desempenho de ambos ali, e assim por diante. Então, está comprovado. Para provar para vocês, eu separei aqui 2 gráficos do comportamento dos usuários do meu canal. Observem aí. Vocês estão vendo no primeiro gráfico que está aí na tela, aquela onda de alta ali no comecinho do gráfico? Vocês sabem que período é aquele ali? É o período que antecedeu as mobilizações do 7 de setembro. O meu canal estava bombando, gente, certo? Eu cheguei a crescer mais de 17 mil novos seguidores por mês. Os comentários no canal, nos vídeos que eu fazia aqui, eram tantos que às vezes eu não conseguia ir lá, pelo menos dar uma curtidinha, quanto mais comentar, interagir com as pessoas, de tanto comentário que tinha. Aí o presidente Bolsonaro declarou paz, né? Recuou unilateralmente, ou fez, dizem, o tal daquele acordo. O que aconteceu? A rede bolsonarista broxou e a base do meu canal broxou. Vocês observem ali que a linha do gráfico vai descendo, descendo, descendo. Ela tem um pico ali no finalzinho de setembro. Por quê? Porque teve a manifestação da esquerda. Então vocês veem que ela faz um platô de baixa, dá uma subidinha quando a esquerda vai para a rua e fracassa. Aquele pico ali é um vídeo que eu fiz dizendo que a esquerda tinha fracassado nas ruas. O pessoal vibrou, o vídeo teve um bom desempenho e depois caiu de novo. Vocês acompanhem aí no outro gráfico, dá para ver claramente. A partezinha mais elevada no gráfico ali é a época dessa manifestação da esquerda e depois o desempenho do canal desde então. Então caiu a quantidade de comentários aqui no canal, caíram as visualizações do vídeo, caíram as doações para o canal. Pô, pessoal, vai caindo 25%. Por quê? Não porque vocês não acompanham, não gostam dos meus vídeos. Meus vídeos têm um certo padrão, os assuntos, o padrão de qualidade, o meu estilo aqui não mudou. A única coisa que explica a queda no desempenho é o fato que o público bolsonarista em geral se afastou da rede ou se está na rede não se sente motivado a curtir, comentar e compartilhar. Portanto, o presidente Bolsonaro, se levar em consideração apenas os comportamentos dos seus seguidores, ele deveria partir para a radicalização permanente e constante. Mas ele ficaria como? Ficaria com a cara do Lula, lá antes do Lulinha Paz e Amor da eleição de 2022. Ele agradaria os 30% de conservadores politizados que existem na sociedade brasileira, que somos nós, que apoiamos o presidente Bolsonaro, que queremos ver o PT banido da política brasileira, que queremos ver o Lula na cadeia de novo, que queremos ver o plenário do STF ter a sua composição completamente mudada, enfim, que queremos mudar profundamente a sociedade brasileira. Acontece que, como o jogo vai ser dentro das 4 linhas, vai se definir no terreno da eleição, o presidente Bolsonaro está desafiado a conquistar o eleitor de centro.
Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico de uma pesquisa. Já sei que vocês não acreditam em pesquisas. Esta pesquisa é uma pesquisa do site Poder 360, que é um site de notórias inclinações oposicionistas. Essa pesquisa foi feita um mês depois do 7 de setembro, no início de outubro, 30 dias depois que o presidente Bolsonaro recuou do conflito, da dinâmica conflitiva que vinha se constituindo na véspera do 7 de setembro até 7 de setembro. Vejam aí o que aconteceu. A desaprovação do presidente Bolsonaro caiu 5 pontos e a aprovação do presidente Bolsonaro subiu 2 pontos. Gente, não se fixem nos números das pesquisas, ok? Fixem-se no comportamento do eleitor, ou seja, o presidente recuou do conflito, moderou a sua conduta e ampliou a sua penetração no centro. A sua desaprovação caiu, a sua aprovação subiu. É mais ou menos isso que o presidente vai fazer daqui para frente. Do meu ponto de vista, ele vai manter o comportamento em geral moderado até a véspera da eleição para se tornar simpático ao eleitor de centro. De vez em quando, ele pode até armar uma treta. Por exemplo, agora ele acabou de armar uma treta e teve o seu canal suspenso no YouTube. Eu não vou tratar aqui do assunto para o meu canal também não ser suspenso, mas todo mundo sabe por que o canal do presidente foi suspenso. O que o presidente fez? Criou uma treta, ou seja, falou de um assunto polêmico e eu já estou vendo o meu vídeo de ontem. Eu não tenho gráfico ainda, porque o Google leva um tempinho para publicar o gráfico do meu vídeo de ontem. Só vou ver o gráfico do vídeo de ontem daqui uns dias. Mas o vídeo já está com o triplo do desempenho, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dos vídeos anteriores que eu fazia aqui no canal. Os meus vídeos vinham agora, nesse período de baixa, com 2.500, 2.000 visualizações por dia. E no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, no final da tarde de ontem, o vídeo já estava chegando em 4.000 visualizações. Por quê? Porque o vídeo foi diferente, o assunto foi diferente? Não, é um vídeo como os outros quaisquer que eu faço aqui no canal. Tratei da questão do problema da conspiração do PP contra Paulo Guedes e do fato de que o PP barrou a entrada ou travou a entrada nesse momento do presidente Bolsonaro no partido. Pode ser que o vídeo tenha despertado mais interesse? Pode ser, mas coincidentemente o presidente armou uma treta, o desempenho do vídeo melhorou, ok? Bom, por que eu acho então que o presidente Bolsonaro vai privilegiar a moderação? Porque o eleitor bolsonarista mais radicalizado, por mais que ele prefira o presidente radicalizado em conflito, lá na eleição o conflito, a disputa é com o Lula. Então, diante do dilema de escolher entre Lula e Bolsonaro moderado, este eleitor mais radicalizado, obviamente, vai preferir o Bolsonaro, mesmo preferindo que o Bolsonaro fosse mais radicalizado. Mas vai votar no Bolsonaro moderado para quê? Para impedir o Lula. E o presidente, então, daqui até lá fará um esforço para agradar este eleitor mais moderado. Foi assim, de certa forma, que ele venceu a eleição de 2018. Os estudos de comportamento político dizem que existem 33% de eleitores de esquerda, 33% de eleitores conservadores politizados e 33% de eleitores de centro. O que acontece é que neste centro, em 2018, os liberais, os lavajatistas, os anticorrupção, na hora de votar contra o Lula, preferiram o Bolsonaro porque era o presidente Bolsonaro que tinha condições de derrotar o Lula. O esforço agora é reconstituir esse ambiente. Só que ao invés de radicalizar, porque o eleitor não está indo, não gosta, o eleitor de centro não gosta do Bolsonaro radicalizar, o presidente Bolsonaro é que terá que se moderar
para agradar esse eleitor, mesmo que os eleitores mais conservadores, mais ferrenhos apoiadores do presidente Bolsonaro, que odeiam o PT, que odeiam o STF, que torcem o nariz para a aliança com o Centrão, não gostem. Diante da opção é Bolsonaro ou Lula, certamente todo mundo que é bolsonarista, mesmo que prefira um presidente mais radicalizado, vai votar no Bolsonaro. E esta é a questão. Portanto, o paradoxo entre radicalizar e moderar, do ponto de vista estratégico, está resolvido, gente. Está resolvido. Por mais que as pessoas não gostem, as pessoas que eu digo aqui somos nós, né, os conservadores mais politizados, mais bolsonaristas desde as origens, preferiríamos que ver o presidente radicalizando contra os seus inimigos. O jogo é nas urnas, o jogo é na eleição. A boa notícia é o seguinte, gente. Eleição é treta. Então, na eleição, o conflito está autorizado. E o conflito não vai ser com o STF, não vai ser com o Centrão, o conflito vai ser com o Lula. Então, mais adiante, tanto mais quanto mais a eleição se aproximar, o presidente Bolsonaro será compreensivelmente aceito se elevar o tom da treta com o Lula. Isso é esperado, é do jogo. O presidente Bolsonaro, a campanha dele e nós que o apoiamos, vamos produzir uma quantidade enorme de conteúdo para lembrar o povo brasileiro quem é de fato o Lula, que não é Lulinha, paz e amor, coisa nenhuma, e que não é nenhum inocente injustiçado pela Lava Jato. Vai ser divertido, gente. Eu espero aqui que vocês tenham entendido por que eventualmente, o presidente Bolsonaro puxou o freio de mão, parou de radicalizar e por que nós podemos esperar que o presidente Bolsonaro, daqui até a eleição, deve manter um padrão de conduta moderada. Pode até ser que ele arme alguma coisa polêmica na internet, como ele acabou de fazer, para quê? Para alegrar a galera, né? Para manter o pessoal aqui da base conservadora nas redes sociais animadinho, ativo, né? Vivo e no jogo para a campanha eleitoral. Lá na frente, o pau vai quebrar, só que aí o pau vai ser com o Lula, vai ser divertido. E ao contrário que dizem as pesquisas, eu acho que o presidente Bolsonaro tem grandes chances de ganhar. As pesquisas publicadas, tá, gente? Porque tem pesquisas aí que não são publicadas, como essa aí que o André Esteves se referiu do BTG, tem outras sobre as quais eu tenho informação, e o cenário não é essa tranquilidade toda para o Lula não, ok? Espero ter conseguido explicar para vocês como é que esse jogo está funcionando, espero ter conseguido interpretar o que está por trás aí do raciocínio estratégico do presidente Bolsonaro e vamos ver se eu acerto aqui no prognóstico que eu acabei de fazer para o cenário eleitoral, a estratégia do presidente no próximo período. O vídeo de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, e da cos.tv, o Dextra Jornalismo. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se, gente, estamos entrando na reta final do mês de outubro. A frequência de vocês aqui no canal caiu, as doações caíram, o vídeo está acabando. Depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco e faz um Pix aí. Ajuda a manter a independência das informações e análises desse canal. Conto com você. Se você já doou, muito obrigado. Se você ainda vai doar, meu muito obrigado também. Até o próximo vídeo.